Olá, empreendedor! Eu quero falar nesse vídeo sobre 3 coisas que nunca te contam sobre empreender no Brasil. Eu sou Marcelo Bárcia, sou mentor de programas de aceleração, conselheiro de startups e investidor anjo. No meu canal tenho conteúdo sobre empreendedorismo, inovação. Se você gosta desse conteúdo, assine e venha comigo. Cada vez mais a gente encontra, especialmente na internet, muitos vídeos, muitos textos, artigos, programas de televisão incentivando o brasileiro a empreender. Isso é muito saudável, especialmente em função do difícil cenário que a gente está vivendo. O empreendedorismo é uma alternativa para o desemprego, para a geração de renda e para vários males econômicos e sociais do nosso país. Entretanto, o que geralmente, e isso me preocupou, esses vídeos, essas matérias não falam, é sobre as dificuldades de se empreender no Brasil. Então, quero conversar com você sobre isso. Isso não se trata, evidente, de um desestímulo para você que quer empreender. Pelo contrário, eu sou um entusiasta e sou um grande incentivador do empreendedorismo, que eu acho que é a única solução, para os graves problemas do Brasil. Entretanto, eu acho que é importante o meu olhar, para sinalizar para você que existem algumas coisas bem do mundo da vida, bem daquelas coisas bem práticas, que geralmente não conversam, não avisam para o empreendedor e que ele vai sentir logo depois na própria pele. Então quero falar para você hoje, conversar com você de uma maneira bem descontraída sobre esses 3 pontos que nunca te falam sobre empreender no Brasil. Primeiro, o Brasil é um péssimo ambiente de negócios. Existe um indicador do Banco Mundial chamado Doing Business, O que é esse Doing Business? Na verdade, é um ranking do Banco Mundial que sinaliza regulamentação do ambiente de negócios. Ou seja, Doing Business quer dizer literalmente fazendo negócios. Então, esse ranking, ele sinaliza quais são aqueles países que é mais fácil ou mais difícil empreender. E olha só, em 2020, a colocação do Brasil é 124. Nossa colocação já foi 109 em 2017, 18 e agora em 2020 caiu para 124. Ou seja, das 190 economias que esse ranking do Business avalia, o Brasil está 124. Na frente da gente tem países como México, Índia, África do Sul, enfim. Então, primeiro dado, o Brasil tem um péssimo ambiente de negócios. Que isso se denota principalmente em subdivisões. A burocracia. Então, abrir uma empresa no Brasil é muito difícil, fechar é mais ainda. Mas vamos ficar na abertura. Então, você tem toda uma dificuldade burocrática, não só para abrir o negócio, mas para manter. Nós temos muitos aspectos burocráticos que aí vão para o nível municipal, estadual, federal. E é interessante, porque todo governo, todo candidato, geralmente em época de eleição, fala que vai desburocratizar, mas, na verdade, a gente tem movimentos ainda muito tênues. É verdade que já foi pior no passado, mas nós temos um ambiente de negócios, sobretudo com a relação burocracia, muito forte. E a burocracia, no sentido de papelório, não no sentido weberiano, porque burocracia, quer dizer, vem de bureau, quer dizer, escritório, quer dizer, o governo do escritório, proposto pelo Max Weber, é uma outra coisa. A burocracia do que eu estou falando, essa burocracia de papel, desses entraves todos que você tem num país extremamente cartorial. O que acontece? A burocracia tira muita energia do empreendedor. Ele tem que gastar tempo resolvendo papéis, entrando em filas. E claro que isso melhora bastante com a tecnologia da informação, mas a mudança da burocracia depende de políticas públicas, diretrizes bem fortes dos poderes. Então esse é um entrave. E geralmente o empreendedor ele não é muito avisado sobre a questão burocrática. Ele aprende fazendo e acaba, às vezes, terceirizando algumas coisas que seriam suas. A outra, pessoal, é a carga tributária. É um fenômeno perto da burocracia, mas eu estou falando de impostos, Como diz o nome, imposto, Se é imposto já não é uma coisa muito boa. Mas faz parte de uma empresa, e agora eu estou falando dos negócios formais,
pagar impostos, tá? A gente tem que seguir as diretrizes e as regras do jogo. Então, pagar impostos faz parte. Mas a carga tributária no Brasil é muito alta. Tirando o MEI, né, microempreendedor individual, que tem um tratamento tributário bastante diferente e até deve-se reconhecer que é uma política pública bastante louvável, você partiu para uma limitada, outro tipo de enquadramento, você começa a ter que pagar encargos tributários, né, muito altos. E a questão não é pagar muito ou pouco imposto, a questão sempre é se a sociedade está tendo retorno daquilo que paga. Mas enfim, mas o que importa é o seguinte, você vai ter uma carga tributária muito alta, mais elevada que em diversos outros países. Eu diria que de 20% a 30%, né, do seu faturamento, ele acaba sendo destinado por impostos. Isso é muito alto, né? Isso pode depender do enquadramento, mas em via de regra é isso, tá? Então você, de certa forma, tem um sócio, né, que é o governo, e que ele cobra, né, isso, né, quer dizer, por forma de tributos, impostos, que seriam para uma contrapartida para a sociedade. Mas o importante é você ter ciência disso, porque às vezes você faz uma presunção de um faturamento sem pensar muito que a carga tributária vai comer tudo aquilo que você pode ter encontrado um excelente nicho de negócio, a sua proposta pode ser extremamente inovadora, mas você não tem como fugir disso desde que você esteja formal. Em algum momento você precisa se formalizar. Formalizar faz parte, né, repito, da regra do jogo. E a outra questão que eu acho que dificilmente avisam para você é que o crédito no Brasil é muito difícil. Ou seja, né, os bancos, principalmente os privados, mas os públicos também, não tem uma cultura muito forte de valorizar os micro e pequenos negócios. Ou seja, né, é claro que o banco ele tem que ter algumas garantias. Mas olha só, eu pesquisei quais são os principais motivos, né, porque o banco não empresta geralmente para o pequeno negócio. Inadimplência, claro, né, isso tem um sentido. Mas olha só, não ter garantias. E outro ponto, não ter renda fixa. Ora, é muito difícil para quem está empreendendo, especialmente no seu primeiro negócio, ter garantias e renda fixa. Então parte um pouco daquela premissa, né, que já é um pouco até de brincadeira, jocosa, né, de que o banco é aquela instituição que empresta dinheiro a partir do momento que você consegue provar que não precisa desse dinheiro, né, alguma coisa mais ou menos assim. Então, repito, esses três motivos, esses três fatores que dificilmente sinalizam, né? Às vezes é muito incentivo, vamos empreender, é preciso empreender, você é criativo, inovação, ok, né? Empreendedorismo na veia nesse momento é super importante. Mas eu quero que você fique sempre alerta para esses três aspectos, né? Três avisos. Empreender no Brasil não é fácil, tá? Você vai lutar sempre contra a burocracia, você vai lutar contra a carga tributária e com a dificuldade no acesso ao crédito. Agora, isso é um desestímulo para você não empreender? Não, pelo contrário. É importante você ter ciência disso e se planejar para essas dificuldades, tá certo, né? E o que é boa notícia, né? Apesar de todos esses empecilhos, existem muitos empreendedores que estão dando a volta por cima, que estão conseguindo. O Brasil já tem 8, né, startups que se tornaram unicórnios, ou seja, que faturam milhões, enfim, que já foram vendidas para outras, enfim. Então a gente tem também um crescimento muito interessante, porque o empreendedor brasileiro, ele é determinado, ele tem criatividade, mas é uma pena que a gente não tem um ambiente de negócio melhor, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, tá? Curta aqui e a proposta é essa, pessoal, empreender, mas sempre com informação. Vai ser informação, sobretudo, que vai assegurar você minimizar os riscos e assegurar também que você consiga êxito no seu negócio. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, tá? Disponibiliza para os seus amigos. Até a próxima!